Então, só para recapitular, só um pouquinho antes, porque que a gente vai entender agora como que surgem alguns aspectos históricos na Bíblia que a gente tem e para a gente entender aqui como que surge. Então, primeiro, o reino do norte e sul. Vamos lembrar aqui, deixa eu ver. Manuel, por que teve o reino do norte e do sul? Porque o reino do norte... Não, foi por causa de uma coisa de Salomão? Foi por causa Isso. Salomão, o que ele fez? Ele pecou e aí o que aconteceu? Aí foi separado 10 tribos pro norte e 2 tribos... Não. Tá certo? É? Isso não? Vai, 10 continua. tribos pro norte e 2 pro sul. Isso aí. E Então, aí as do sul foi Judá e Benjamim. isso aí. Ainda tá lembrando, tá afiado. Vamos lá. Então foi isso mesmo. Então as tribos do sul foi realmente a de Judá e Benjamim, né? E as outras 10 tribos ficaram no norte. Né? E o que aconteceu depois disso? Da primeira tribo de Benjamim, né? De Manassés. Isso aí. Aí o norte, ele foi invadido. Ele foi invadido por quem? Lembra? Foi pela Síria. A Síria. Isso aí. Foi invadido pela Síria. Então invadiu. Só que qual a estratégia da Síria? Ela pegava o povo e fazia miscigenação. E misturava. Isso era a melhor estratégia possível, porque você perde a tua identidade cultural. E aí por isso que a gente fala que os israelitas, as tribos, né, de Israel, ficaram perdidas, espalhadas. Hoje em dia, estão falando que com a genética estão conseguindo identificar algumas tribos, né? Quem acompanha Israel com a linha, aparece lá algumas tribos que estavam voltando para Israel, mas essas 10 tribos ficaram dispersas. E ficaram 2 tribos no sul, que foi justamente Judá e Benjamim. Só que aí a Síria tentou invadir o sul, só que deu errado, deu ruim. Por quê? Lembra? Por causa que eles acreditavam em Jesus. E em Deus, isso aí. Mas teve uma intervenção aqui, né? Vocês lembram o que aconteceu? Teve uma intervenção. Eles tentaram entrar no sul, só que aí Deus enviou um anjo que numa mesma noite matou 185 mil soldados. E o rei voltou para onde que ia. Ou seja, o sul foi preservado desse tipo de invasão. Aí Deus foi levantando vários profetas, continuando falando para o sul, continua firme na minha aliança, continua para que minha proteção não se estenda de mim, não se estenda de você, continua. Aí um dos últimos foi o profeta Jeremias. Ele vai e fala, olha Israel, ele faz um livro chamado Lamentações. E é legal nesse livro, porque quando você vê no original, ele é um livro, aí fala que é um profeta chorão, né? A gente consegue isso, que é um profeta que chora bastante. Só que eu aprendi uma coisa, aprendi até com o professor, que ele chorou com classe. Você sabia? Porque ele chorou, não dá pra ver no português, mas no original, ele vai com cada estrofe daquele do Salmo 51, você vai ver no primeiro capítulo de Jeremias, tem 22 versos. Capítulo 2, 22 versos. Para cada um começava com Aleph, o segundo com Bet, ele vai em diante. Era a poesia hebraica. A poesia hebraica é assim, ele começa com uma mesma letra. E isso aí, o acróstico. Então, o Reino do Sul, ele não obedece, não escuta Jeremias, isso aí não vai acontecer nada. A gente tem aliança com o Egito, tem nada. Hoje em dia ninguém vai nos invadir. Quem é o rei da Babilônia para nos invadir? E aí o que acontece? Quem invade o Reino do Sul? Quem invade, criança? Você lembra? Quem criança sabe? Vamos ver. Quem invadiu o Sul? Não, pode falar o reino só, precisa falar o nome. Nabucodonosor, que é da Babilônia, exato. Então o Império Babilônico, ele leva cativo no ano 538 a.C., ele leva cativo. Só que diferente da Síria, a Babilônia ela não misturava as culturas. Ele levava cativo, pegava os mais inteligentes, os mais sábios e levava para a corte. Tratava igualzinho, cada um dentro da sua classe social. Quem você trabalhava com ferro, beleza, você vai continuar trabalhando. Só que a diferença é que você é cativo. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Então, essa era a principal diferença entre a Síria e a Babilônia. E por que isso é importante? Porque a partir daí, Israel, o Judá, no caso aqui a gente vai ter, ele vai ter um contato com a Babilônia. Então, quando ele tem contato com a Babilônia, ele também tem outra cultura babilônica. E não tem como. Quando você está em qualquer região, imagine que a gente está aqui no Rio, agora a gente vai se mudar para algum outro país, a gente vai, de uma certa forma, absorver uma parte da cultura, uma parte da língua. Certo? Por exemplo, aqui que começa a surgir o aramaico. O aramaico, o que é? É o hebraico misturado com o babilônico, que ele é falado popularmente. Certo? Então, aqui você vai começar a ter um contato com outras nações, certo? Então, aqui muda um pouquinho a linguagem, até o próprio calendário deles tem uma alteração, tá certo?
Aí só se alguém tiver alguma pergunta também na internet, tá? Tá aqui a Érica, então pode falar. E aí, esse reinado, esse cativo, esse período de cativeiro, ele dura quanto tempo? Alguém sabe? Quanto tempo dura? Esqueci. Que eles ficam lá em Babilônia. A semana de Daniel que a gente estudou. Quanto? 70. 70 anos, isso aí. Dura 70 anos. Tem que botar aquele incentivo, o bombom, né? A caneca, esqueci a caneca, deixei ali lá, botava a caneca lá pra gente. 70 anos dura o cativeiro. E aí, depois da Babilônia, qual é o próximo reino que surge? Qual? A Pérsia, exatamente. A Pérsia, é isso aí. Ele vai e invade. Só que a Pérsia, ela devolve, permite com que ela volte, o pessoal volte, reconstrua, né, o templo. Só que eles já permitem uma certa liberdade. Dario, Ciro, até que a gente fala bastante. Não é porque você é servo de Deus que você está sendo coisa. Você pode ser usado para ser servo do Senhor. Mas não necessariamente você tem salvação e está com o Senhor. Ciro foi um exemplo disso. Eles serviram o Senhor. Fizeram com que Israel retornasse, né? Voltasse. Alguns não voltaram. Você fala, né? Meu servo, né? Exatamente, isso aí. Então, o que acontece? Israel volta, reconstrói, começa a reconstrução, mas alguns judeus permanecem lá na Babilônia, permanecem em outros cantos. Por quê? Pô, já fiquei muito tempo num lugar. Ah, você já está com um ofício aqui, já está trabalhando. Como que eu vou voltar para outra terra? Eu já estou aqui, já estou com família aqui, já estou constituído. Então, aí a gente começa a ver que fora de Judá, fora da Judéia, fora de Jerusalém, vai começar a ter judeus em outras partes, tá certo? E aí começa esse período persa, vai começar de 538 a 331. E em 331, o que acontece? Quem começa a reinar? A Grécia. Isso, a Grécia, através de quem? Alexandre. É isso, garoto. Através de Alexandre. Vai se dar bem na prova de história. Vai começar, Alexandre invade. E Alexandre realmente é o grande. Ele é o grande daquele período, do período da antiguidade. Não tinha igual Alexandre. O tamanho do reino que ele conquistou, com a velocidade que ele conquistou tudo. Ele conquistou a Pérsia. Não tinha império que nem o dele. Falando de guerra, ele, para minha opinião, só não foi melhor do que Aníbal. Aníbal fez Roma tremer, mas depois a gente fala de Aníbal. Então, Alexandre ele foi muito importante para a gente entender. Passa aí para a gente aí, fazer um favor. A cultura helênica. Só que Alexandre, o que acontece? Ele morre muito cedo, né? Ele morre com 33 anos. E o império dele, ele é dividido em 4 generais, eles são conhecidos como diádocos, né? Então, até tá Cassandro, Lisinho, Ptolomeu e Seleu. Esses dois são os principais que a gente vai importar aqui para o período bíblico. Passa aí pra gente. Por que ele vai importar aqui? Aqui, ó, esse aqui é o tamanho da extensão do Império de Alexandre. Tá dando para ver? Olha o tamanho disso aqui, de tudo que ele conquistou. E Alexandre era muito grande. Só que ele morre em Cerdeiro. Ele morre no Terdeiro. E aí, o general... Exato, é um continente, bastante. Exatamente, ele tem. Só que aí ele morre em Cerdeiro. E aí falam que, na verdade, ele tinha, só que ninguém reconheceu, porque não era de linhagem real. Então, ele fala, então que fica o mais forte. Aí começa uma briga entre os generais, e aí eles dividem aqui, ó, o império dele. O que a gente vai entender de mais importante é isso aqui, ó. Seleucidas, que vai do general Seleuco, que vai dar origem à dinastia dos Seleucidas, e os Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus. Por quê? Olha onde está Jerusalém. Está entre a cruz e a espada, entre Ptolomeus e entre Seleucidas, tá certo? Passa aí só para ver se eu já falei alguma coisa aqui. É isso aí. Então, a gente vai ter 2 dinastias principais. A primeira delas, a primeira dinastia que vai estar lá com a Judéia, com Jerusalém, vai ser exatamente do Império dos Ptolomeus. Parou aí? Não teve algum problema? O meu aqui. O seu, não. Tá continuando? Ah, tá bom. Então, o que acontece? O Império, a dinastia dos Ptolomeus, ele vai ser a primeira dinastia que vai reinar sobre a Judéia. Eles vão primeiro ali... Volta lá rapidinho, só um minutinho só para ele voltar. Isso. Então, ó, Ptolomeus, repara que está aqui, ó, muito ligado ao Egito. Tá vendo essa parte aqui? Ó? Então, aqui, ó, Jerusalém está mais ligada aqui.
Esse primeiro período, eles vão dar também muita liberdade, só que uma coisa que acontece com Alexandre é que acontece a helenização. A cultura grega começa a se espalhar para todos os cantos, todos os cantos. Canal Teopraxia, denunciando a heresia, evangelho fariseu, que de Cristo se esqueceu, e o substituiu por dinheiro no altar. Show com luzes pra impressionar, quem da Bíblia se afastou e a porta estreita trancou. Trocaram a verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocaram o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção.